Vamos embora. Eu vou ler para vocês uma coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vários canais brasileiros vagabundos, ordinários, de péssima qualidade, estão fazendo a narrativa oficial de fazer a chapa branca da mídia ucraniana, que é a forma de tentar evitar o inevitável. Então, eu quero ler para vocês uma coisa traduzida do ucraniano, foi traduzido, tá? E está aqui. No contexto da contraofensiva na região de Kherson, que acontece principalmente no Telegram, porque é onde você tem notícias. A censura aos jornalistas ucranianos foi reforçada. Todos os correspondentes militares foram chamados do fronte e também receberam recomendações que são da natureza de demandas. Aqui estão as diretivas impostas pelo governo da Ucrânia em relação à contraofensiva de Kherson. Os jornalistas estão proibidos de avaliar as ações das Forças Armadas da Ucrânia. Ou seja, ninguém pode avaliar. Não pode fazer programa, não pode fazer live, não pode fazer nada. Tá? Estão fazendo uma contraofensiva maravilhosa. Eles que fazem propaganda até com PlayStation, com PS2, com qualquer joguinho. Já foram pegos dezenas de vídeos de jogos como se fosse lá, ou então cenas de outras guerras. Então, os jornalistas estão proibidos disso. Somente a liderança militar informa sobre o andamento das operações militares. Ou seja, é impossível confiar nas informações de militares comuns ou comandantes de campo, mas está lá. Previsões próprias são proibidas. Qualquer coisa que eu estou falando aqui, olha, eu acho isso, está proibido. Todas as ações militares e suas consequências e resultados são relatados apenas pelos oficiais das Forças Armadas da Ucrânia. Tal abordagem deve esconder os resultados fracassados da contraofensiva e evitar a desmoralização tanto dos militares das Forças Armadas ucranianas quanto dos ucranianos incomuns. O nome disso aí, na minha terra, meu lugar, se chama batom na cueca. A ação militar é um rotundo fracasso, porque o que ocorreu? Provavelmente a Ucrânia ofereceram alguma coisa mágica para ela, porque não existe, na história da guerra moderna, contraofensiva sem apoio aéreo. Ah, eles tiveram apoio aéreo? Sim. Tiveram 2 MiG-29 abatidos, 2 Sukhoi 25 abatidos, um Sukhoi 24, 3 Mi-8 helicópteros e aproximadamente 100 drones. 100 drones que eu estou falando é desde aquele pequenininho que eu tenho ali atrás, tem umzinho pequeno ali atrás, até drone de verdade. Pode ser até algum Bayraktar, se bem que acho que não tem Bayraktar mais voando, de tanto que a Rússia acabou com eles. O sistema Pantsir pegou o algoritmo dele e acabou com tudo. As perdas humanas, ontem eu botei aqui, não foi 10 mil mortes, são 10 mil baixas. Mas os números de mortes confirmadas já passam de 2.800. Toda a contraofensiva que está sendo feita está sendo kamikaze. O nível dos militares que estão fazendo essa contraofensiva é sofrível. Eles precisariam de 30-1 para fazer uma ofensiva ali com algum resultado. Por quê? Porque um soldado profissional ou bem treinado, acantonado, escondido, abrigado, nem 30, vamos dizer, civis com fuzil na mão vão ser páreo para ele. Ele vai abater os 30. Vai abater os 30. O problema dele é só acabar a munição. Se ele tiver a munição, a festa acabou. É game over. Existe uma proporção de 3-1
quando você usa para desintocar alguém, quando você ataca e o outro é defesa, porque a defesa é fundamentada, é escorada, tem suporte. Então, você precisa de pelo menos 3 homens para desintocar um. Na Ucrânia estão morrendo 15 para cada um, ou 30 para cada um. Os números são assombrosos, são alarmantes. As perdas de veículos passa de 250. Muitos deles já ministrados pelo Ocidente. Blindados, tanques, carros de combate, carros menores, adaptados como caminhonetes para combate, todos eles destruídos. Todos. As imagens, eu tenho muita imagem, mas eu não vou ficar botando imagem, não. É muita imagem, é muita desgraça, é muita tragédia, é muita morte, todas elas podendo ser evitadas. Só não são evitadas porque simplesmente a Ucrânia tem que cumprir o seu papel até o final. Ela foi contratada para isso. E o Putin passou a gostar do jogo, porque em cima da narrativa dos humilhados da OTAN, os humilhados dos Estados Unidos, em cima disso aí, tem a estratégia sino-russa, que mostra exatamente aonde tudo vai acabar. Mas nada é tão ruim que não possa ser piorado. Normalmente as coisas pioram muito. As coisas pioram muito. E para piorar mais, eu tenho uma notícia aqui péssima para o Ocidente, e que mostra que o mundo unicelular criado pelos Estados Unidos, onde uma potência hegemônica mandava em tudo e o resto eram os cupichas, puxa-saco deles e mais ninguém, a OPEP deverá reduzir a produção de petróleo. Isso logo depois do G7 dizer que iria tabelar o preço de quem vende para tentar prejudicar a Rússia. Está parecendo a eleição de 82 no Brasil, onde fizeram voto vinculado só para destruir o Brizola. E o Brizola, mesmo assim, ganhou deles. Foi a maior vitória política de alguém em algum tempo. O que o Brizola fez foi memorável no Rio de Janeiro. Não existe precedente na história do Brasil. Não existe nada igual. Contra tudo, contra todos, sem gastar dinheiro, com um partido que ele tinha acabado de inventar, porque ele era PTB, queria o PTB, mas o Golbery do Couto e Silva arrancou o PT dele e deu para Ivete Vargas, que era uma quinta coluna, sobrinha ou sobrinha neta de Getúlio, que não tinha nada a ver com política, porra nenhuma, deram para ela. E o Brizola saiu de lá chorando e fundou o PDT, partido com Agnaldo Timóteo, Índio, Juruna, tinha de tudo. Era realmente uma tribo. E, para melhorar, foi a maior eleição conjunta da história do Brasil. A saber, na mesma eleição, vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal e senador. Acho que eu não esqueci de nada, né? Vereador, prefeito... vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal e senador. Só não teve voto para presidente em 82. Foi a maior eleição da história do Brasil. Nunca teve uma eleição desse tamanho, a de 82. E sabe o que tinha que acontecer? Você tinha que jogar em todos do mesmo partido, senão seu voto era anulado, chamado voto vinculado. Isso foi para dizer assim, o Brizola vai se fuder, porque o povo carioca vai votar no deputado dele, que ele gosta, que é parente, que é amigo, e não vai poder votar no Brizola. Ou vai deixar em branco, ou vai votar no candidato daquele partido. Mas o carioca ainda era rebelde. Hoje o carioca realmente não é sombra daquilo. O brasileiro não é sombra do que era. Né? Foi para dentro, bancou a situação e realmente o Brizola ganhou a eleição. Essa foi a grande vitória, não tenha dúvida nenhuma. Então, o fim da hegemonia americana, preto no branco, que tem isso, que isso não é racismo, tá?
preto no branco, acabou. Acabou. A OPEP, onde você já pensou há 5 anos a OPEP contestar os Estados Unidos? Não só como testou, como já disse que vai reduzir a produção de petróleo. E olha que o Biden foi lá mendigar para eles crescerem a produção de petróleo. A operação na Ucrânia, militarmente, é isso que vocês estão vendo. Os números eu trago para você aqui, não tem problema. Se você quiser, amanhã eu faço um apanhado todinho. Só que eu quero dizer que é o seguinte, que é um massacre. Dá pena. Esse Zelensky tinha que ser julgado por crime de guerra. Está matando, assassinando a população que não está defendendo mais nada. Não tem mais nada para ser defendido. Aquelas pessoas são ucranianas, são russos também. Aquilo é um processo de fora. É a OTAN que está ali dentro. Quem perdeu não foram eles. Ontem eu fiz a narrativa aqui e mostrei o que aconteceu na usina. Foram tentar tomar a usina com 60 e poucos soldados e acho que tem 1 ou 2 vivos. O resto foram todos eliminados. Estavam esperando eles. E acharam em fazer aquilo e tocar um terror. E a Organização Internacional de Energia Atômica está envolvida até o pescoço. Todos eles. Uma grande farsa, mais uma grande farsa, como outras. Tudo com a narrativa pró-ocidental. Então, no campo real, o que está acontecendo? Estão sendo dizimados. E o Nord Stream fechou. E não tem gás. Mas ainda não tem frio. Espera o frio. Por enquanto está legal. Está começando a amenizar. Setembro chegou. Setembro já assusta. Outubro, meu Deus do céu. Novembro é o fim da picada. Game over. Vamos ver quem vai sobreviver a isso aí.